Quem achou Lucas 15, versículo de número 8, diga amém. Essas famosas parábolas de Lucas, capítulo de número 15, dar a esse capítulo o título de o capítulo dos perdidos e achados. Então, o título que costumeiramente se dá a esse capítulo de Lucas, o de número 15, é o capítulo dos perdidos e achados. Por que razão? Porque nele lemos sobre o pastor que perde uma ovelha, a mulher que perde uma das suas dracmas e o filho que sai de casa e se perde nos prazeres do mundo. Então é a partir daqui que se intitula o capítulo 15 de Lucas como o capítulo dos perdidos e dos achados. Isso porque o pastor que perdeu uma ovelha, ele foi à procura dessa ovelha perdida. A mulher que perdeu uma dracma, ela foi à procura desta dracma até encontrar. Já o pai que perdeu o seu filho, que o abandonou, saiu da sua casa e se perdeu nos prazeres do mundo, o pai não foi procurar, mas aguardou o seu retorno para casa. Daí nasce essa expressão para o capítulo dos perdidos e achados, porque todos os que se perderam dentro desse capítulo foram de alguma maneira encontrados ou achados. 2 deles foram procurados. A ovelha foi procurada pelo pastor, a dracma foi procurada pela mulher, mas o filho retornou e encontrou tanto a sua casa quanto o seu pai, que o aguardava para abraçá-lo e devolver tudo aquilo que ele havia perdido. Dito isso, a gente entende, queridos, o porquê de ser um capítulo de perdidos e de achados. Contudo, queridos, todas elas, essas parábolas, elas são ricas em lições para o nosso aprendizado. E a partir de então eu convido a cada um dos irmãos para que possamos perceber juntos as lições contidas em cada uma dessas ilustrações contadas por Jesus, mas pontualmente as lições contidas na parábola perdida. Antes, porém, de apresentar aos irmãos estas lições, eu gostaria de pontuar os elementos que estão contidos na parábola da dracma perdida. E eu queria muito pontuar isso aqui com os irmãos, principalmente aqueles que anotam ou que marcam na sua Bíblia. Vamos identificar aqui quais são os elementos contidos nesta parábola da dracma perdida. O texto diz assim, queridos irmãos: qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar, e, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então nós temos, queridos irmãos, aqui
como elementos desta parábola. Primeiro, a mulher. A mulher que perde uma das suas dracmas. Depois nós temos o segundo elemento, as 10 dracmas. Terceiro lugar, nós temos aqui como terceiro elemento, uma das 10 dracmas, que é a dracma perdida. Em quarto lugar, o quarto elemento é a candeia. Quarto elemento da parábola, a candeia. O quinto elemento desta parábola é, na verdade, um verbo que também vai trazer consigo um elemento físico de uma vassoura. Na palavra ou no verbo varre, do verbo varrer. Então aqui está o quinto elemento da parábola. O sexto elemento, a casa. O sexto elemento, a casa. E o sétimo elemento está aqui conjugado na expressão do versículo 9 como amigas e vizinhas. Amigas e vizinhas. Então nós temos, queridos, aqui pontuados todos esses elementos que compõem a parábola da dracma perdida. Dizer, queridos irmãos, aqui de início, que o texto aqui, na sua ideia principal, é muito claro que o que Jesus está ensinando, meus amados irmãos, aqui, é que no reino dele todos importam. No reino de Deus, todos os seres humanos, todas as pessoas, elas têm valor. Valor tamanho, ao ponto de, quando um indivíduo se perde, Deus tem todo o cuidado de procurar cada um daqueles que se perderam. Por isso que quando você lê as 3 parábolas do capítulo 15, você sempre vai ver essa expressão do versículo 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você vai ver algo similar a este versículo 10, que fala do valor que Deus dá para todas as pessoas que estão perdidas e o desempenho de Deus em buscar cada uma delas. Então a parábola do capítulo 15 de Lucas traz consigo essa ideia de que todas as pessoas estão no radar do alcance de Deus e que o amor de Deus é grande para com todas essas pessoas. E que não importa se no reino de Deus já tem 99 salvos, o amor de Deus é tão grande que se importa com a única pessoa que se perde. A ideia central de todas essas 3 parábolas é exatamente essa: é mostrar um amor que se importa com todos aqueles que estão perdidos, independente de qual que tenha sido o contexto de perdição ou o que motivou cada indivíduo a se perder. Porque se você for observar, queridos irmãos, talvez não haja razão para a gente se preocupar com o filho que se perdeu nos prazeres do mundo. Por quê? Porque a iniciativa de se perder não foi de Deus. A iniciativa de se perder foi do próprio filho. Foi ele quem disse que ia sair da casa do pai, e porque ele queria conhecer o mundo lá fora. E lá ele se perdeu, e não apenas se perdeu, mas perdeu tudo o que ele possuía. Mas o amor de Deus é tão grande que quando esse filho decide voltar, esse pai que prefigura Deus está sempre de braços abertos, não apenas para abraçar, mas também para devolver a honra, a dignidade, a moral, a credibilidade e os valores que foram perdidos pela decisão daquele filho. Então Deus está ali na figura do pai dizendo: se o filho que se afastou voltar, eu o abraço, eu restauro e eu devolvo tudo que ele perdeu. A ideia, queridos, da ovelha perdida também traz consigo isso, só que com um diferencial.
Se na parábola do filho pródigo o pai não vai em busca do filho, na parábola da ovelha perdida, o pastor vai em busca da ovelha que se perdeu. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todo mundo que muitas vezes está ali sob o cuidado do pastor, que representa Cristo, e muitas vezes se perde do rebanho e se perde do olhar do pastor, tem a capacidade de voltar sozinho como o filho voltou. Aí o pastor faz o quê? Vai em busca daquela ovelha, porque se deixar ela voltar por si só, provavelmente que ela não vai voltar, ela vai morrer, ela vai encontrar os predadores e ela não vai conseguir voltar para o rebanho e para o cuidado do pastor. Aí o que é que o pastor faz? Vai em busca. Tem gente que Deus age assim: ele saiu, mas ele sabe voltar, o pai somente espera. Já tem outros que saem e não sabe voltar, então o pastor tem que ir. Aí o Espírito Santo vai por uma canção, o Espírito Santo vai por alguém que está evangelizando aquela pessoa, o Espírito Santo vai através da oração do pai, da mãe, de um parente daquela ovelha que se afastou. Aí então o Espírito Santo acolhe e traz de volta para o rebanho. Mas isso tudo manifesta o que, irmãos? Que o amor de Deus é grande para ter de volta, para acolher outra vez todos aqueles que um dia se perderam e agora são achados e abraçados por esse amor, acolhidos por esse amor e cuidado pelo amor desse pastor que não despreza a ninguém. E outro sim, queridos, aqui na figura da parábola da dracma perdida, nós não temos aqui, por exemplo, uma perdição como a do filho pródigo e uma perdição como da ovelha que se perdeu. Nós temos algo aqui atípico e bem diferente dos dois casos. Qual é a diferença? É que a dracma, ela se perde onde? Dentro de casa. A dracma se perde dentro de casa. E aqui eu começo a contextualizar cada um desses elementos para que os irmãos possam compreender. Mas antes de contextualizar, eu quero dizer aos irmãos que eu estou ministrando sobre o tema valores perdidos dentro de casa. Quem estiver anotando, valores perdidos dentro de casa. Então, como eu já disse, queridos, esta mulher, ela tem 10 dracmas e ela perde uma dessas dracmas. Bom, como ela tem 10 e perde uma, ela ainda tem quantas? 9 dracmas. Bom, se ela tem a maioria das dracmas e somente uma se perdeu, por que ela vai se preocupar com uma? Provavelmente porque aquela dracma que se perdeu, ela tinha valor expressivo para que aquela mulher tivesse o cuidado de procurar e de agrupar aquela perdida às demais que estava guardada. Então, havendo esse valor, não existia o porquê daquela mulher negligenciar a que se perdeu e se contentar com as 9 que ainda ela possuía sobre o seu cuidado. Mas para que os irmãos entendam o contexto aqui, quando nós falamos de dracmas, nós estamos falando expressivamente de uma moeda de prata grega com peso semelhante a um denário romano. O denário equivalia ao salário de um dia de trabalho braçal. Então, falar de dracmas é falar de uma moeda de prata grega com peso semelhante a um denário romano. E falar desse conjunto aqui monetário é falar da equivalência ao salário de um dia de trabalho braçal. Bom, será que essa mulher, irmãos, ela estava aqui preocupada com encontrar essa moeda, porque ela estava supervalorizando necessariamente aquela moeda? Ou será que aquela mulher estava preocupada em encontrar aquela moeda, aquela dracma, porque ela estava valorizando o suor do seu rosto? Ou, uma terceira hipótese, será que existia aqui, além do valor monetário e trabalhado, existia também algum tipo
de valor emocional, ou para o trabalho, ou para a moeda, enfim. Ou será que também existiam outras hipóteses que eu aqui não consigo citar, ou os irmãos possam imaginar? Bom, o fato é que ao ela tomar o conhecimento de que faltava uma dracma, imediatamente ela se propôs a procurar. Ela sentiu falta e automaticamente ela se propôs a procurar aquela dracma. E ela não foi procurar na rua. Ela não foi procurar no campo. Ela não foi procurar em um outro lugar externo. Ela foi procurar a dracma exatamente onde aquela dracma havia se perdido. Onde foi, irmãos? Dentro da sua própria casa. Porque muitas vezes, queridos irmãos, alguns valores da família que sofrem perdas não necessariamente se perde do lado de fora. Onde? Na escola, no trabalho, na faculdade, no bairro, na rua, na praça, no convívio externo com as pessoas. Muitas vezes, alguns valores da família são perdidos exatamente onde? Dentro de casa. Quando os valores da família são perdidos dentro de casa, se faz necessário que o indivíduo que sofreu tal perda, a família que sofreu tal perda, entre em um processo de reflexão, entre em um processo de realização, e dentro de casa comece a identificar como procurar, como encontrar, o que levou à perda, será que foi negligência? E imediatamente após mentalizar, refletir sobre, começar o trabalho de procurar. E muitas vezes, queridos, os valores que são perdidos dentro de casa são valores que são perdidos pela negligência daqueles que compõem aquela família. Onde é, queridos irmãos, que nós construímos os bons ou os maus hábitos? É dentro de casa. Quando, por exemplo, a família começa a desrespeitar a mesa, é na casa dos outros ou na sua própria casa? É exatamente dentro de casa. Quando a família que pode se reunir ao redor da mesa para uma refeição, e não só para uma refeição, mas também para a comunhão, de repente a filha, o filho, cada quem pega o seu pratinho, vai para o quarto, vai para um sofá, vai para um outro compartimento da casa, e o pai vai para outro canto, e a mãe vai para outro canto, e naquela casa começa a se pregar de uma forma indireta o desrespeito à mesa. E não é o desrespeito à mesa física. Eu estou falando no sentido figurado de a falta de comunhão começa a ser quebrada dentro de casa, e quando já não tem mais espaço para a mesa, não se tem mais espaço para o diálogo. E quando não se tem mais espaço para o diálogo, os problemas começam a surgir aonde? Dentro de casa, porque na casa dos outros todo mundo é perfeitinho, é organizadinho, é ordenadinho, tem etiqueta, tem muita coisa na casa dos outros. Mas e dentro da sua casa, como é que está? Perdeu os valores já faz muito tempo. Então, queridos, eu estou falando de valores perdidos dentro de casa, estou citando aqui o exemplo da mesa, o exemplo da comunhão, mas esses valores aqui podem se estender a muitas outras coisas. Talvez o valor do respeito, o valor do reconhecimento de filhos com os pais, dos pais com os filhos, se perde onde? Dentro de casa. Então são valores, queridos, que são perdidos dentro de casa, aqui prefigurado na dracma que se perdeu dentro da própria casa. Porque quando nós falamos de dracma, nós estamos falando de valor. Sim ou não? Nós estamos falando de valores que se perdem exatamente dentro de casa. E quantas dracmas esta mulher perdeu? Quantas dracmas ela perdeu? Ela perdeu uma dracma. Só que ela, queridos, ao se dar conta que perdeu uma dracma, ela internalizou aquela perda ao ponto dela
correr imediatamente, a buscar, a mover, fazer de tudo para encontrar aquela dracma perdida. Irmãos, a desfiguração dos valores dentro de uma família não é como um efeito dominó, rapidamente desmorona, não, irmão. Derruba uma pedra, as outras saem caindo rapidamente, não. O desmorono dos valores da família vai acontecendo gradativamente. É uma dracma que se perde hoje e você não está nem aí. Isso aqui é coisa mínima. É um desrespeito que acontece hoje dentro de casa, dos filhos com os pais isso aí é bobeira, isso é bobagem, e não corrige. E aí, queridos, ao mesmo tempo que começa a se perder ali o valor do respeito dos filhos com os pais, e os pais não se preocupam, uma dracma já foi embora. Daqui a pouco, queridos, começa o desrespeito da mulher com o marido. Outra dracma foi embora. Daqui a pouco começa outra perda do respeito do marido com a mulher. Outra dracma foi embora. E os valores começam a serem perdidos na família e não se dão conta porque acham o quê? Ora, só foi uma besteirinha, não vai fazer diferença nenhuma. Mas faz muita diferença, irmãos. Faz muita diferença quando uma dracma se perde dentro de casa e você simplesmente diz assim, bom, eu ainda tenho 9, eu não tenho por que me preocupar com uma que eu perdi. Não, irmãos, você tem que se preocupar com uma dracma que você perdeu, sim. Porque um valor perdido na família abre brecha para se perder outro valor. Daqui a pouco, o que é que nós teremos? Uma casa totalmente perdida, filhos perdidos, casamento perdido, relacionamento perdido, valores éticos, morais e espirituais também perdidos onde? Dentro da própria casa. Então, meus queridos irmãos, isso aqui é muito sério. Essa preocupação desta mulher deve servir para nós como um tipo de exemplo para a gente refletir o nosso relacionamento familiar, o nosso convívio familiar. Isso deve servir para a gente parar e ver na nossa casa se restam 9 dracmas, se todas as 10 estão intactas, se quem sabe já perdeu 5, só resta 5, e o que é que está se fazendo para não perder as outras. Essa mulher só perde uma e se preocupa, irmão. Tem gente que já perdeu muita coisa e não está nem aí dentro de casa. Tem pais que já perderam os filhos e já não se preocupam. Tem maridos, esposas que já se acostumaram. Isso é assim mesmo. Isso não tem jeito não. Aí agora só a morte. Não, irmãos. Você pode recuperar os valores. Sabe por que muitas famílias preferem conviver com as dracmas perdidas, mesmo sentindo a falta da dracma, não esboça a reação? Porque não quer sair da zona de conforto, porque não quer ter o trabalho de fazer como esta mulher. E o que foi que esta mulher fez? Primeiro lugar, o texto diz: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Qual foi a primeira coisa que a mulher fez ao perceber que perdeu a dracma, irmãos? Acendeu a candeia. Ela sente a falta e ela sente também a necessidade de se mexer para poder encontrar dentro de casa o que estava perdido lá dentro da própria casa. Ela começa a se mexer. E a primeira ação desta mulher aqui é o quê? É acender uma candeia. Não acende a candeia. Para que os irmãos entendam, queridos, quando nós falamos de candeia, nós estamos falando de uma lâmpada ou de uma vela que era colocada em um suporte ou um castiçal para iluminar a casa.
Então, um suporte alto, ali se colocava um tipo de vela, um tipo de lâmpada, um castiçal, e aquela luz, ela ia produzir a claridade na casa, e aquilo que não estava visível por conta da escuridão, a luz então brilha e facilita a localização. Qual é o problema aqui? De valores perdidos dentro de casa. É que a luz, meu irmão, que ilumina para mostrar tudo o que está escondido, já deixou de brilhar faz muito tempo. Já parou de clarear faz muito tempo, e as pessoas, elas se adaptaram ao escuro. E ao se adaptar ao escuro, ela já consegue conviver no escuro, e ela não consegue mais encontrar o que se perdeu. Você sabia, queridos? Acho que muitos irmãos aqui sabem muito bem do que eu vou falar a respeito de conviver no escuro. Quem aqui é da época da vela, do candeeiro? Levante a mão aí. Pronto. Os irmãos sabem o que é conviver no escuro. Por quê, queridos? Porque quando nós estamos convivendo no escuro, de fato nós somos seres adaptáveis. A gente consegue se mover ali, e parece até que a gente enxerga as coisas mesmo no escuro, não é assim mesmo? Não é que a gente enxerga, a gente percebe algumas coisas. A gente percebe uma parede, a gente percebe um móvel, a gente percebe alguma realidade física dentro da casa. Só tem uma coisa, irmãos, a gente não vê. Perceber é uma coisa e ver é outra. Então, a gente percebe, mas a gente não consegue detalhar aquilo que nós estamos percebendo. Por quê? Porque a escuridão não nos permite ver nitidamente. Por isso, amados, quando um valor se perde, quando este valor desta dracma se perde dentro da casa desta mulher, a primeira atitude dela é o quê? Acender a luz para clarear e facilitar que ela encontrasse a sua dracma que estava perdida. O que é que a luz na Bíblia significa, irmãos? A luz é claramente na Bíblia descrita como a presença e orientação de Deus na vida do crente. A luz é isso. Por isso que quando você está querendo tomar uma decisão, e essa decisão é uma decisão difícil, é recomendado que você ore a Deus e diga: Senhor, ilumina o meu entendimento para que eu tome uma decisão certa, para que eu tome uma decisão acertada. Então ilumina a minha mente, clareia o meu entendimento, me tira dessa escuridão de indecisão. Aí o Espírito Santo vai clarear o seu entendimento e você vai tomar a decisão certa. Sabe o que é que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Quando os valores se perdem dentro de casa, e às vezes mulher não consegue resolver, marido não consegue resolver, filhos não conseguem resolver, só resta uma coisa: pede a Jesus a claridade da presença dele, pede a Jesus a claridade, a iluminação dele, para resolver aquilo que você não consegue, para clarear aquelas áreas que você não consegue clarear, e a presença de Deus vai clarear, e a luz que representa Cristo vai iluminar, e aquilo que estava obscuro vai ficar claro, e aquilo que estava oculto será manifestado. No casamento é assim, irmão. No casamento tem coisa que é difícil mesmo. Na família, na criação de filhos, tem coisas que realmente são difíceis, irmãos. Que se a gente tentar resolver na escuridão, a gente só vai piorar as coisas. O que é que a gente tem que fazer então? Acender a candeia. Acender a candeia. Dizer: Jesus, me dá a tua presença.
Jesus, ilumina aqui. Jesus, me dá o discernimento. Jesus, reflete aqui, Jesus. E Jesus vai refletir, vai clarear. Porque a luz é claramente na Bíblia descrita como a presença e a orientação de Deus na vida do crente. Só abrindo um parêntese aqui, irmãos. Os irmãos sabem que todo início de ano, as igrejas elas mudam, muda a diretoria, muda pessoas de cargo, sim ou não? E no ano passado, depois de ter já convivido basicamente um ano com a igreja, eu pontuei as minhas percepções, eu faço isso. Só que eu pontuo as minhas percepções e eu não parto logo para a ação. Assim, de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Eu então faço o quê? Pego as minhas percepções e levo para a oração. E eu digo, Jesus, eu quero mexer aqui, o que é que o senhor acha? Jesus, isso aqui parece que não está funcionando bem. O que é que o senhor me direciona? E eu vou orando, e eu fiz isso, e eu faço isso. E algumas coisas que vieram à minha mente, ao meu coração, que eu coloquei diante de Deus em oração, pedindo a claridade, pedindo a iluminação, pedindo a orientação dEle, várias situações, o Senhor me freou e diz no meu coração, me direcionando, não mexe nisso agora, deixa assim, faz assim. E assim eu fiz. Quando nós chegamos nesse ano, foi desenrolando, passando-se os dias e os meses, eu cheguei a uma conclusão, irmã Tânia. E essa conclusão que eu cheguei, eu fiz uma oração a Deus. Que oração? Oração de gratidão. Eu disse, Senhor, obrigado. Porque, de fato, se eu tivesse mexido assim, e nisso aqui, segundo o que eu queria mexer, eu ia sofrer consequências irreparáveis. Irmãos, confie em Deus. Confie em pedir a direção de Deus para suas decisões, irmãos. Confie no Senhor. Tem gente que diz assim, eu sigo o meu coração. Não siga o seu coração. Porque a Bíblia diz, irmãos queridos, que enganoso é o nosso coração. A Bíblia chega a falar a respeito do coração o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o nosso coração é enganoso, irmão. Nem tudo que sobe aí ao seu coração quer dizer que é direção de Deus. E tem gente que diz assim, eu sou guiado pelo meu coração. Não seja guiado pelo seu coração. Seja guiado pela presença de Deus. Seja iluminado pela orientação de Cristo. Seja conduzido pela sabedoria do alto. E você não vai se decepcionar. Você não vai se frustrar. Então essa mulher, ela faz isso. Primeira ação dela é o que, irmãos? Acender a candeia, isto é, ligar a luz. Essa é a primeira ação desta mulher, é acender a candeia, é ligar a luz. Em João capítulo 8, versículo de número 12, nós temos uma expressão do próprio Jesus, traçando um paralelo entre a luz e ele, quando ele disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, às vezes, alguns valores que são perdidos dentro de casa, você precisa convidar Jesus para clarear e te ajudar a encontrar. Tem coisas no relacionamento conjugal, irmão, que só Jesus para clarear, para ajudar você a resolver o problema. Tem coisas que na criação de filhos, só Jesus para ajudar você a recuperar valores perdidos na vida de filhos.
tem coisas que é o seu testemunho, tem coisas que é o seu exemplo, tem coisas que é o seu ensinamento, tem coisas que é a ética que você ensina dentro de sua casa. Mas tem valores que são perdidos, irmãos, que só Jesus para poder ajudar você a recuperar na vida do filho. Tem coisas que se perdem no casamento, irmãos, que só Jesus para ajudar você a recuperar. Tem coisas que se perdem, os valores dentro de casa, que só Jesus para ajudar. Agora eu te pergunto, irmão, como que uma casa, isto é, uma família que perdeu valores lá dentro, vai conseguir corrigir o problema se Jesus está do lado de fora e não é convidado para entrar? Não tem como não, meu irmão. Para que muitos valores da família que foram perdidos sejam reencontrados, é preciso dizer: Jesus, ilumina aqui, Jesus, clareia aqui, Jesus, orienta aqui, Jesus, instrui aqui, Jesus, dá sabedoria aqui, Senhor. Aí os valores são encontrados. Mas a segunda ação daquela mulher, depois de varrer, ou depois de acender a candeia, foi varrer. Olha o que está escrito: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa. Então a primeira ação é o quê? Acender a luz. A segunda ação é o quê? Varrer a casa. Varrer a casa, queridos, aqui fala de limpar. Fala de limpeza, fala de tirar o que não presta, fala de purificar, fala de jogar para fora o que não tem valor ou serventia. Por que os valores da família se perdem dentro de casa, irmãos? Porque tem lixo dentro de casa que deveria ir para fora e são mantidos dentro de casa. Aí a lixarada começa a se misturar com os valores. Daqui a pouco você não sabe o que é lixo e o que é valor. É por isso. Ah, não tem nada não. Minha filha vai para a igreja, mas não tem nada não. Ela ficar fazendo essas dancinhas, ela ficar ouvindo essas músicas românticas seculares. Ah, não tem nada não, meu filho é crente, mas não tem nada não ele namorar, se relacionar com alguém que não comunga da mesma fé que ele. Ah, não tem nada não, o meu companheiro chega cansado do trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até meio-dia, por isso ele não vem na igreja terça, por isso ele não vem na igreja quinta. Não tem nada não. Aí os valores espirituais começam a se perderem. Os lixos começam a entrar através do quê? De uma musiquinha secular, de uma dancinha secular. Os valores começam a se misturar com o quê? Com os lixos mínimos que começam a se acumular. Irmã, quem é dona de casa, levante a mão aí. Eu vou fazer um desafio a cada uma de vocês aí. Passa 15 dias sem pegar o lixo que é produzido dentro de casa e botar para fora. Passa só 15 dias. Sabe por quê, irmão? Porque se você passar, eu coloquei 15 dias, eu coloquei demais, né? Mas tudo bem, passe 15 dias sem colocar o lixo dentro de casa fora. Vou te dizer o que vai acontecer. Eu vou começar pela cozinha. A tua cozinha vai ficar podre e nojenta, porque a cozinha produz lixo. O teu banheiro vai ficar insuportável, porque o teu banheiro produz lixo. O teu quarto também vai ficar porco, porque cabelo quando você penteia cai, porque quando você anda traz lixo lá de fora e vai para o quarto. A sua sala vai ficar imprópria para você receber as visitas, porque os lixos começam a se acumular, os baldes de lixo começam a se acumular. E não é apenas lixo físico, mas o odor da sua casa também vai ficar insuportável.
Só que eu queria que você aprendesse uma coisa sobre isso aqui, irmão. Porque essa mulher varre a casa e tem várias lições importantes aqui. Eu queria que você aprendesse uma coisa aqui. E eu queria até que você me respondesse. Quem é dona de casa, levante a mão de novo. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar aqui, irmã. O moço que buzina no carro do lixo para sinalizar para eu e você que ele está chegando, que ele está se aproximando, é ele que entra em sua casa para pegar o lixo lá de dentro para fora, ou é você que pega o lixo lá dentro e coloca para fora? Quem é que pega o lixo? Ele entra em sua casa e pega o lixo, ou é você que está lá dentro que pega o lixo e joga para fora? É que está o problema, é aí que está o problema. Tem muita gente que o lixo está se acumulando na família e ele e ela não tem a iniciativa própria de começar a juntar aquele lixo, pegar e jogar para fora e dizer: aqui não vai ter lixo, aqui os valores da família, os valores morais, os valores éticos, os valores espirituais não irão se misturar com os valores de Deus da minha família, não vai se misturar com o lixo que está vindo de fora para dentro aqui da minha casa, não. Eu tomo a iniciativa de pegar todo esse lixo e jogar para fora. Agora, se você acumular lixo na sua casa, meu irmão, você vai perder os valores que tem lá dentro da sua casa. E para que você não acumule lixo, varra a sua casa imediatamente. Agora outra pergunta. Na sua casa você tira o lixo semanalmente, de 15 em 15 ou diariamente? Você entende, irmão? Que coisa interessante, a Bíblia nos ensina que o cuidado sobre os valores da nossa casa precisa também ser diário. Eu preciso tomar conta dos meus valores, da minha família, todo santo dia, porque todo dia tem lixo para colocar para fora. Por exemplo, ontem eu coloquei o lixo para fora da minha casa. O pacote de lixo ontem foi maior, o de hoje foi menor. Por quê? Porque eu não deixei acumular. Provavelmente, amanhã o pacote de lixo vai ser ainda menor. Porque quanto mais você tem cuidado de tirar o lixo de dentro da sua casa, mais diminui o lixo, mais diminui o volume e melhor fica o ambiente da sua casa. Irmão, se preocupe. Se tem lixo entrando no seu casamento, tire. Se tem lixo entrando na vida dos seus filhos, tire. Se tem lixo entrando pela televisão, tire. Se tem lixo entrando pelo celular, tire. Se tem lixo entrando por legalidade espiritual na sua casa, tire. Na sua casa tem que dominar a presença de Deus, a orientação de Deus, a presença do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, e o lixo tem que sair todo dia. Então varra a sua casa, irmão. Varra a sua casa. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45 está escrito: quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mas observe o que o versículo 44 diz. Então diz, quem diz? O espírito mau: voltarei para a minha casa.
Claro, queridos, que casa aqui é figurado. Não é casa de tijolo, de cimento, de cerâmica. Casa aqui é a vida do indivíduo. Então, quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, Jesus varre, Jesus limpa, Jesus tira todo o lixo. Aí os espíritos fazem o quê? Que habitavam em nós causando bagunça, vai para os desertos, lugares áridos, sai da nossa vida. Mas aqueles espíritos, eles voltam para dar uma checada se existe ali uma possibilidade de entrar naquela vida que agora está limpa, está varrida, está adornada. Se ele percebe que há uma forma, uma legalidade para que ele entre, ele não se contenta em entrar sozinho. O que é que ele faz? Vai lá buscar mais 7 amiguinhos do mal e diz: não dá para morar nessa casa tão limpa e adornada sozinho. Aí traz mais 7 cão. Aí a Bíblia diz o quê? O último estado daquela casa é pior do que o primeiro. Irmãos, se Jesus já limpou a sua casa, se Jesus já limpou a sua família, não dê legalidade não, irmão, para o inimigo entrar e bagunçar com tudo, não. Tem gente que é assim. Tem gente que vivia no adultério, na prostituição. Tem gente que vivia na perdição. Aí Jesus entra na casa, tira todo o lixo, expulsa tudo que não agrada, constrói valores. Aí o indivíduo vai e abre uma legalidade. Para quê? Para que o mal volte, e volte de maneira pior para a casa dele. Não abra legalidade para o inimigo entrar na sua casa, porque ele vai causar um estardalhaço que talvez seja irreparável para você, irmão. Seja irreparável. Se Jesus já varreu a sua casa, se Jesus já te ajudou a remover o lixo de lá, conviva na casa limpa, conviva numa família transformada, não abra brecha, não dê legalidade, não permita o mal voltar para a sua família, para a sua casa para operar. Feche as brechas e diga: mal, aqui não. Infidelidade, aqui não. Drogas, aqui não. Perdição, aqui não. Mentira, aqui não. Idolatria, aqui não. Feitiçaria, aqui não. Engano, aqui não. Aqui não. Em nome de Jesus, aqui não. Então, em primeiro lugar, a primeira ação da mulher para achar a dracma é o que, irmãos? A segunda ação da mulher para encontrar a dracma é o que na casa? Varrer a casa. Ela varre em terceiro lugar, em segundo lugar. Mas o terceiro elemento aqui, queridos, que nós temos na parábola é a casa. E o valor se perdeu aonde? Dentro de casa. Sobre casa, nós temos a figura ilustrativa da casa, a ideia de morada, de propriedade, de riqueza, de bens. Na casa também temos a representação de comunidade, adoração, presença de Deus. E com base, queridos, em João, capítulo 14, versículo 2, nós temos aqui Jesus falando sobre a casa do Pai. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus fala sobre a casa do Pai. E ao refletirmos a respeito, queridos, da casa do Pai, nós temos aqui a ideia do pertencimento, a ideia do acolhimento na família de Deus. Então, nessa parábola, queridos, a figura da casa aqui, ela traz a representação de comunidade, de adoração, de presença de Deus. Às vezes, irmãos, o valor que se perdeu na casa não foi dinheiro. Às vezes,
O valor que se perdeu na casa não foi nem o filho para as drogas, para o mundo lá. Às vezes não foi nem isso. Às vezes o que se perdeu foi o simples gesto de adorar a Deus ali dentro, de transformar aquele ambiente em um altar para Deus, onde as pessoas entram aflitas e elas declaram: olha, quando eu entrei aqui, quando eu convivi aqui com vocês, com essa família, eu senti Deus aqui, eu senti a presença de Deus aqui, eu senti o calor de Jesus aqui dentro desta casa. Porque casa fala disso, fala de adoração. Então, às vezes, querido, valores que são perdidos dentro de casa são valores espirituais. Às vezes, os habitantes daquela casa, os moradores dali, são educadíssimos. Dá licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. A ética ali prevalece. O respeito ao direito do outro prevalece. Até mesmo a cumplicidade ali no construir também prevalece. Mas às vezes a adoração já foi embora daquela casa. A presença de Deus já foi simplesmente desconsiderada, ignorada naquela casa. São os valores que se perdem onde? Dentro daquela casa. Depois, queridos, nós temos aqui para a gente finalizar também o último elemento conjunto das amigas e vizinhas. Observe, queridos, que esta mulher, nós vemos aqui que o versículo 9 está escrito: e achando-a, a mulher achando a dracma, ela convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então nós temos o elemento aqui das amigas e das vizinhas. Só que as amigas e as vizinhas aqui, queridos, como este último elemento da parábola, fala de coisas que estão dentro daquela casa, daquela família, ou coisas que estão de fora. Amigas e vizinhas, fala de fora. Quando os valores, irmãos, são resgatados dentro da família, uma alegria se faz imediatamente. E aquela alegria, ela é tão grande que aquela família não consegue conter para si mesma. E então ela faz o quê? Ela transmite para fora de casa. E quando ela transmite aquela ter achado os valores que se perderam, automaticamente quem é amigo recebe a notícia, se envolve com aquele processo, ou se envolve com aquela alegria que é contagiante. Mas não apenas os amigos, mas também os vizinhos. E os vizinhos aqui, no caso as vizinhas aqui, não necessariamente esteja falando somente de quem mora na casa ao lado, mas está falando, queridos, de alguém que representa o próximo para aquela família. Quando você encontra, irmãos, na sua família os valores que estão perdidos, é impossível você não contagiar quem está à sua volta. Imagine aí agora, naquele casal, naquela família que vivia em pé de guerra, naquela família que marido espancava a mulher, que irmãos brigavam entre si, ficavam sem se falar, e aí de repente o lixo sai, a luz entra, Jesus transforma. O que é que não vai acontecer? O resultado do que se perdeu naquela casa, daquilo que se achou, vai contagiar quem está fora, e todo mundo vai querer estar perto, desfrutando de um testemunho, de uma família transformada, de mulher transformada, de marido transformado, de filhos transformados. Isso vai gerar uma repercussão que vai atrair os amigos, que vai atrair os vizinhos, que vai atrair os que estão de fora, para participar da alegria contagiante de uma família que encontrou os valores que estavam perdidos. Glória a Deus. O desejo do meu coração,
que se na sua casa você não perdeu valores nenhum, você continue cuidando para não perder. Mas se você perdeu, que você tenha a iniciativa da mulher. Só vou parar de procurar quando eu achar a minha dracma perdida. Glória a Deus. Fique em pé, irmãos. Deixa eu orar pela igreja e pela sua casa e pela sua família. Feche os seus olhos, queridos, todos que estão aqui, todos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós falamos dos valores perdidos dentro de casa. E nós vivemos um tempo que a família de fato está sob ataque. Satanás não brinca, Senhor, para destruir os princípios que foram construídos pela Tua palavra dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos. Mas eu venho, Deus querido, por intermédio desta palavra, ó Deus querido, trazer alerta para a Tua igreja, Senhor, naquilo que o Senhor me deu para essa noite. Espírito Santo, que cada um que aqui está, Senhor, transmita esta palavra para os demais que não vieram. Talvez algumas pessoas que não vieram, de fato, Senhor, foi por uma questão simplesmente humana, mas talvez outras o próprio diabo tirou de vir aqui, Senhor, para que não fossem alcançadas por esta palavra. Mas eu te peço, Senhor, usa as tuas servas, usa os teus servos que aqui estão, Senhor, de uma forma poderosa para, ó Deus, transmitir um pouco desses valores, ó Deus, para aqueles que não vieram, e que a tua palavra, Senhor, que alcançou a estes, alcance aos outros, talvez, ó Deus, com muito mais eficácia do que a que eu ministrei aqui essa noite, Pai. Que a tua igreja, que as famílias aqui representadas estejam guardadas debaixo da tua proteção, estejam escondidas debaixo das tuas asas, em nome de Jesus Cristo, e que todo lixo seja jogado para fora, Senhor, e que todo mal, ó Deus, que tem se alojado na família desta igreja, que saia, que saia, que saia em nome do Senhor Jesus, e para a glória do nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.